estou em trânsito, mas não quis deixar de dar uma paradinha aqui para passar o meu recado sobre os Twitter Files Brasil, os arquivos do Twitter sobre o Brasil, que dizem respeito às eleições brasileiras de 2022. Então, para quem não acompanhou esse caso, que estourou na internet, na Rede X, né, o antigo Twitter, ontem à tarde, e surpreendentemente, coincidentemente ou não, provocou uma instabilidade geral nas outras redes sociais, WhatsApp, Facebook, Instagram, tudo fora do ar, bem no momento em que os Twitter Files começavam a rodar, tudo muito estranho, né? Mas, enfim, ontem à tarde caiu essa bomba sobre a internet brasileira, sobre o noticiário brasileiro, e como a gente sabe, né, que a imprensa pichuleco, a imprensa que vive de verbas governamentais, não vai dar o destaque merecido, a gente precisa aqui enfatizar em todos os nossos comentários, em todos os nossos jornais, na Rádio Auriverde, Gazeta do Povo, Revista Oeste, nas poucas mídias de comunicação, nos poucos veículos de comunicação que ainda buscam a verdade. E o que esses arquivos estão mostrando? Uma série de e-mails do antigo diretor do Twitter Brasil, que foram revelados agora pela nova turma que administra o Twitter, né, desde que Elon Musk assumiu, comprou, né, a empresa e assumiu a administração da empresa, uma série de e-mails do antigo diretor que revelam a pressão que ele sofria e que a empresa sofria aqui no Brasil do ministro Alexandre de Moraes. É nominado. Alexandre de Moraes está obrigando o Twitter, sem que haja um processo, sem o devido processo legal, né, a perseguir, ele fala lá em outras palavras, mas é a perseguir apoiadores do presidente Bolsonaro. Isso às vésperas da eleição de 2022, começou um ano antes, mais ou menos. O que ele determinava? Que alguns perfis fossem banidos, outros fossem, caíssem no famoso shadow ban, né? Fossem colocados de escanteio, que os seguidores não pudessem mais ter acesso àquelas contas, ao que aquelas pessoas diziam na internet. Eles não poderiam ser vistos, eles não poderiam ser ouvidos, eles não poderiam mais divulgar suas ideias. É censura, não tem outro nome. E ali também havia determinações para que determinadas hashtags fossem seguidas. E o mais grave que eu achei de tudo que foi revelado, congressistas brasileiros, deputados e senadores deveriam ser monitorados pelo Twitter Brasil, e se divulgassem qualquer daquelas hashtags que faziam alusão à falta de transparência do sistema eleitoral, questões que incitavam o eleitor, na opinião de Alexandre de Moraes, a não acreditar no sistema eleitoral, deveriam ser banidas. A questão agora é o que vai acontecer com essa denúncia. Será que vai ser mais uma que vai para baixo do tapete? Que a gente sabe que o governo Lula não tem interesse nenhum em investigar, e quando eu falo governo Lula é todo o sistema. Rodrigo Pacheco, Arthur Lira, quer dizer, os comandos ali do Legislativo, no Judiciário muito menos, porque Alexandre de Moraes domina os 11 do STF, é uma coisa impressionante. E no Executivo a gente sabe, né, que o projeto que está em vigor é um projeto de perseguição e vingança, nada mais do que isso. Então precisamos ficar atentos, porque agora tem as provas do crime, né? O crime a gente já conhecia, o crime de censura. Em determinado momento da eleição aquilo foi explícito, né? Alguns de nós faziam parte da Jovem Pan, eu inclusive, e sofremos censura na Jovem Pan. Na reta final da campanha, os jornalistas todos da emissora foram proibidos de mencionar determinadas palavras que diziam que Lula era o que ele é, e a emissora foi proibida de exibir algumas entrevistas, alguns arquivos, entre eles a do ex-ministro do STF, Marco Aurélio Mello, em que ele dizia claramente e argumentando por que Lula nunca foi inocentado, apesar daquela manobra feita no STF para que ele fosse descondenado, mas não houve houve a anulação não, o arquivamento do processo para que ele fosse reaberto em outra instância, em Brasília, mas não houve a anulação. E aí depois, posteriormente, com aquele blá 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 de que o juiz Sérgio Moro era um juiz parcial por causa de provas hackeadas que não são provas, né? Conversas hackeadas nunca periciadas daqueles hackers de Araraquara, no esquemão da Vaza Jato do Intercept, enfim, tudo aquilo que a gente acompanhou, o juiz foi considerado parcial, mas isso não quer dizer que Lula foi inocentado. E a Jovem Pan foi proibida de exibir essa entrevista com o ex-ministro, em que ele afirmava que ele nunca foi inocentado. Mas os jornalistas não podiam sequer mencionar que essa entrevista tinha sido dada à emissora. Outra entrevista censurada durante as eleições foi a da senadora Mara Gabrilli, que era candidata a vice
na chapa da, se não me engano, da Soraya Tronic, em que ela falava todo o esquema que resultou na morte do ex-prefeito petista Celso Daniel em Santo André, São Paulo. Uma morte nunca esclarecida e que resultou no assassinato de mais 7 testemunhas do crime. Inclusive do médico legista, que foi ao Jô Soares, na época tinha o programa do Jô Soares no ar, e revelou que Celso Daniel foi torturado por 2 dias seguidos, arrancaram todas as unhas, furaram todos os dentes com broca de dentista, queimaram o corpo inteirinho com chepas de cigarro, antes de matá-lo carbonizado dentro de um carro. E esse legista apareceu morto no dia seguinte da entrevista ao Jô Soares. Então, uma morte escabrosa, a senadora esclarecia porque ela é filha do dono de uma das empresas de ônibus que eram achacadas pelo PT, foi o início ali do Petrolão, no esquema com os ônibus no ABC, eles começaram a fazer caixa 2 para campanhas do PT ali, e Celso Daniel foi um dos petistas que se rebelaram contra o esquema de corrupção, assassinado. E o assassinato nunca é totalmente elucidado. E Mara Gabrilli falava sobre esse caso na época das eleições, falou inclusive num debate, e isso tudo foi abafado, a Jovem Pan proibida de exibir. Então agora a gente está vendo o resultado da censura aí de forma nua e crua, né? Todos os arquivos do Twitter colocados em público, e vamos ver como as instituições brasileiras que Alexandre de Moraes, Lula e tantos outros dizem defender vão reagir a esse descalabro chamado Brasil.